O nosso almoço com aromas, bem-vindas, espero que estejam bem. Se estiverem a almoçar, um bom almoço para todas. Eu estou a transmitir também no Facebook em direto, aqui na plataforma Meet, e se quem está no grupo VIP do WhatsApp tem mais vantagens porque consegue tirar dúvidas, consegue ter acesso a alguns descontos também exclusivos para a comunidade do Almoço com Aromas, e consegue ter também acesso a algumas sinergias que eu faço e que as pessoas, ou melhor, que eu ajusto para as pessoas se quiserem fazer depois em casa. Muito bem. Então, vamos começar a falar um bocadinho aqui sobre a ansiedade. Hoje vamos falar sobre a ansiedade não como um sintoma, mas sim falar com a ansiedade como um pedido do corpo, como uma linguagem da alma, como um grito silencioso do coração. Então, antes de mais, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma das experiências humanas mais antigas e universais. É a resposta do organismo à percepção da ameaça, é real ou imaginária essa ameaça, portanto, e o problema não é sentirmos ansiedade, o problema é quando ela deixa de ser passageira e passa a instalar-se em nós como uma inquilina permanente, pronto, e acaba por nos causar aqui algumas questões e algumas situações menos confortáveis. A ansiedade por si só não é fraqueza. Muitas vezes as pessoas sentem que a ansiedade pode ser tida como uma fraqueza, o pedir ajuda, têm vergonha, mas a ansiedade não é fraqueza. A ansiedade é o sistema nervoso a fazer o que aprendeu a fazer, que é proteger-nos. O nosso papel neste sentido é ensinar o nosso sistema nervoso a gerir esta ansiedade de uma forma benéfica para a nossa saúde, porque é realmente importante. Nós precisamos da ansiedade para termos noção do perigo, portanto, acaba por ser uma emoção muito importante para nós, mas se estiver em exagero, então torna-se complicado e pode ser mesmo patológico e pode ser até incapacitante para nós, para o nosso dia-a-dia. E é aqui que a psicoaromaterapia acaba por se diferenciar das restantes terapias, desculpem, porque vai um bocadinho mais além do sintoma, vai procurar o gatilho que faz com que aquela ansiedade deixe de ser benéfica e passe a ser patológica, passe a ser incapacitante para nós. Então, vamos entender, na psicoaromaterapia acabamos por entender um pouquinho mais sobre os tipos de ansiedade. E aqui também vou-vos dar assim um lamiré sobre os vários tipos de ansiedade para conseguirmos perceber mais ou menos em que ponto é que nós estamos. Então, nós temos vários tipos de ansiedade, que no fundo nós podemos inclusive experimentar todas, não é? Ao longo do dia até podemos experimentar todas, mas acabamos por nos identificar sempre com algum tipo destes que eu vou falar. Então, a ansiedade mental é chamada mente mais acelerada. Temos pensamentos constantes, dificuldade em desligar, pensar demasiado no futuro, provoca muitas vezes insónia, tem algumas preocupações excessivas também, e aquelas frases mais comuns que eu costumo ouvir em consulta é: não consigo parar de pensar, estou sempre a pensar na mesma coisa e a minha cabeça não desliga. Isto é assim aquela ansiedade mais mental. Depois temos a ansiedade física, que é o corpo que está sempre em alerta.
E então o coração está sempre mais acelerado, há uma falta de ar constante, parece que o ar não chega aos pulmões, nós temos uma respiração muito superficial, há um aperto no peito, uma tensão muscular constante e uma sensação de perigo iminente sempre. Portanto, aquelas frases mais comuns que eu costumo ouvir é: sinto que o meu corpo está sempre em alerta, ou o meu coração está sempre a disparar e está sempre em stress. Depois temos outra ansiedade, que é emocional. A ansiedade emocional são aquelas emoções muito acumuladas e então há uma maior sensibilidade emocional, o choro muito fácil, uma sensação de sobrecarga, uma dificuldade em lidar com as emoções. As pessoas costumam dizer que sentem tudo muito intensamente, que estão emocionalmente muito cansadas. Esta é uma ansiedade mais emocional. Depois, ainda temos a ansiedade por controlo, que é aquela ansiedade em que há muito perfeccionismo, em que há necessidade de controlar tudo, há uma dificuldade em delegar incrível e o medo de errar está sempre constante. E então, aí as pessoas sentem mesmo que têm que fazer tudo, que se não fizerem, se não controlarem, acham que vai tudo correr mal. Portanto, cria-lhes uma ansiedade tremenda e patológica mesmo, acaba por ser mesmo mais difícil para viver. Pronto, preferem controlar tudo e ter a sobrecarga toda do que estar propriamente a delegar as funções a outros. E depois temos aquela que nós ouvimos muito falar nas notícias, que é a ansiedade por cansaço, que é o burnout emocional. E esse cansaço é um cansaço constante, é uma irritabilidade constante, é uma falta de motivação, uma sensação de esgotamento. E que as pessoas sentem mesmo que estão muito cansadas e não têm energia para nada, o que é realmente também difícil. Então, assim, uma vez que nós já temos assim uma ideia dos tipos de ansiedade, então gostava de vos pôr também aqui um bocadinho a pensar. E a ansiedade não surge do nada, ela nasce quando a mente corre mais rápido que o corpo, o coração sente mais do que consegue expressar, o fígado começa a acumular as emoções, não as liberta, o sistema nervoso vive sempre num alerta constante. E depois, naturalmente, que há uma maior frustração, uma maior irritabilidade, umas emoções mais reprimidas e o fígado começa a sentir. O fígado começando a sentir estas energias mais bloqueadas, essa energia começa a agitar mais o coração e sente-se então aí uma grande inquietação, um grande aperto no peito, os pensamentos sempre muito repetitivos, aquela sensação de não conseguir respirar fundo. Por isso é que muitas vezes uma das técnicas que se dá é para a pessoa começar a respirar fundo quando está assim em stress, em uma ansiedade mais intensa, para respirar fundo, para aliviar um bocadinho aqui o stress. Então, gostava de deixar aqui. Vamos então aqui falar e pensar um bocadinho em nós. Antes de falarmos dos óleos essenciais para aliviar estes sintomas que vos falei relativamente à ansiedade, se calhar vocês não ouviram a maior parte das coisas, mas pronto, mas a última parte que eu estava a falar era relativamente à ansiedade, quando o fígado começa a acumular demasiadas emoções e não consegue libertar, então depois envia
esse sinal ao coração, essa energia começa a acumular-se no coração e daí surge aquela inquietação, o aperto no peito, os pensamentos repetitivos e a sensação que não se consegue respirar fundo. E acaba por ser, começa a ser mesmo incapacitante. Então, vou-vos deixar aqui uma reflexão. Quero-vos pedir para pensarem agora assim em 10 segundinhos, como é que está o vosso coração hoje? Está a viver em pressa, acelerado ou em presença? E eu gostava de vos dar assim aqui 10 segundos. Muito bem. Então, depois de percebermos que a ansiedade pode manifestar-se de diferentes formas e depois desta reflexão, e depois de percebermos como é que cada uma de nós está e como é que o nosso coração está, vamos então começar com o óleo essencial que nos convida exatamente a isto, a desacelerar, a respirar, a regressar ao momento presente, que é a lavanda. A lavanda angustifolia, para quem já esteve nas outras sessões, eu já falei sobre a lavanda angustifolia, mas numa vertente um bocadinho diferente. Então, a lavanda angustifolia é muitas vezes o primeiro abraço da aromaterapia, é o primeiro convite à calma, é o primeiro passo para acalmar a mente e o coração. Este óleo essencial está muito associado à ansiedade mental. Ela é assim o nosso colo. A lavanda angustifolia é aquele perfume que nos acalma o coração e que nos dá o aconchego. Ele vai acalmar o nosso sistema nervoso, vai equilibrar então aqui a energia do nosso coração, vai nos reduzir a ansiedade e vai diminuir também a agitação mental. A lavanda ensina-nos a soltar aquilo que não nos interessa, aquilo que nos faz mal. E a mensagem que emocional da lavanda é um bocadinho esta: nem tudo precisa de ser controlado, nem tudo precisa de ser resolvido agora, nem tudo depende de ti. Portanto, temos que deixar fluir. Isto é o que a lavanda nos dá aqui, a mensagem que nos passa. E o que é que ela nos passa também? Passa-nos que nós devemos refletir um bocadinho na nossa vida. E então, vou-vos dar mais 5 segundos, vá, só para vocês pensarem um pouquinho o que é que aconteceria se apenas respirassem. Se não se preocupassem com mais nada, se apenas respirassem. E também gostava de vos deixar outra reflexão, que é o que é que estás a tentar controlar neste momento e que podias deixar soltar, ok? Então vá, 5 segundos. Boa. Então, depois de acalmarmos aqui a nossa mente, já acalmamos o coração, já acalmamos a mente, é importante olharmos também para o nosso corpo, porque muitas vezes, mesmo quando tentamos respirar, o coração continua acelerado, o peito continua apertado, o corpo permanece em alerta e é aqui que o nosso próximo óleo essencial entra e que nos ajuda profundamente, que é o óleo essencial de Ylang Ylang. O Ylang Ylang é um óleo essencial assim mais perfumado, um óleo essencial que trabalha profundamente o nosso coração, a nossa ansiedade física. Ele vai reduzir as palpitações, vai reduzir aqui a tensão emocional, a ansiedade emocional, o nosso medo. O Ylang Ylang acalma o coração e reduz aqui uma resposta física de ansiedade. Ele também tem uma particularidade que eu vou-vos contar só em segredo. Ele também é afrodisíaco, caso alguém tenha interesse. O Ylang Ylang também é afrodisíaco. Vou deixar entrar aqui uma menina.
E então, estávamos a falar do Ylang Ylang. O Ylang Ylang, que o nome científico é o Cananga odorata, ok, isto é muito importante, Cananga odorata. O Ylang Ylang então vai-nos aliviar aqui aquele medo de perder, aquele medo de falhar, aquele medo do futuro. Muitas vezes a ansiedade está muito ligada ao futuro. Nós pensamos sempre, o que é que vai acontecer? Estamos sempre a viver no futuro, nunca vivemos no presente, estamos sempre a viver no futuro, ou então estamos sempre a viver no passado. E pensamos, se nos aconteceu alguma coisa de errado no passado, vai-nos acontecer outra vez e vai acontecer outra vez. E então essa tensão fica e provoca-nos realmente bastante ansiedade. O Ylang Ylang ajuda-nos muito a equilibrar, a reduzir aqui a tensão física, promove o relaxamento, traz uma sensação de segurança e a mensagem emocional do Ylang Ylang é: estás segura, está tudo bem neste momento. Simplesmente respira, ok? E então, para o Ylang Ylang eu também vou deixar aqui uma reflexão. Então, que eu gostava, vou já mais 5 segundos, e o que é que o teu coração, se pudesse falar, o que é que ele diria? O que é que precisas neste momento? Ora, pensa. Muito bem. Então, depois de escutarmos aqui, isto é importante nós termos esta consciência de nós, da nossa realidade, porque normalmente nós, e o Almoço com Aromas é mesmo isto, é um momento de pausa para nós pensarmos em nós, simplesmente em nós. Podemos estar a almoçar, podemos estar a fazer outras coisas, mas conseguimos pensar também em nós. Então, e depois de escutarmos o nosso coração e percebermos aquilo que precisamos neste momento, é importante olhar também para aquilo que guardamos dentro de nós, porque muitas vezes a ansiedade não está apenas no coração, está nas emoções que nós vamos acumulando ao longo do tempo, nas palavras que não dizemos, nos sentimentos que vamos guardando em silêncio. E é aqui que entra então o outro óleo essencial, que é a bergamota. A bergamota, que eu falei dela a semana passada, é um óleo essencial que nos ajuda de uma forma muito, muito profunda. É o óleo essencial da verbalização. A bergamota é o óleo da luz emocional e ele vai nos trabalhar a ansiedade, a tristeza escondida, o medo do futuro, a tensão emocional. A bergamota trabalha muito bem a energia do fígado, portanto, se vocês quiserem assim um óleo essencial para ajudar a verbalizar, a libertar essas emoções que estão aí, então escolham a bergamota, porque a bergamota é realmente muito, muito interessante. Deixa-me só beber aqui. Só para hidratar aqui a minha garganta, que eu já estou a sentir que ela está a falhar um bocadinho. Estou a precisar aqui da bergamota também. Então, a bergamota ajuda a desbloquear as emoções acumuladas, como eu estava a dizer, e muitas vezes a ansiedade não é só ansiedade. É uma tristeza não expressa, é uma frustração acumulada, é um cansaço emocional, e é tudo aquilo que nós não dizemos e que vai ficando cá dentro e vai-nos provocando alguma ansiedade e alguma tristeza também. E então aqui a mensagem da bergamota é o permite-te sentir, permite-te libertar, permite-te respirar novamente. Esta é a mensagem que ela nos dá quando nós inalamos. Todos estes óleos e na ansiedade nós podemos usar por inalação. Podemos usar através do frasco diretamente e fazer inalação consciente. Essa inalação consciente nós recomendamos uma inalação em 4 segundos, inalamos, enchemos bem o peito de ar, os pulmões enchemos bem, sustemos durante 4 segundos e depois exalamos pela boca, está bem? Deitamos tudo fora pela boca em 6 segundos, portanto 4, 4, 6, ok?
Inalamos em 4, sustemos em 4 e depois exalamos em 6 segundos. E agora mais um momento de reflexão para a bergamota, que é o que é que tu tens guardado dentro de ti. Isto é importante nós pensarmos o que é que temos guardado dentro de nós e que gostávamos muito de libertar. Está bem? Mais 5 segundos. Boa. Então, e quando começamos então a ouvir o nosso corpo e saber e perceber o que é que ele nos está a dizer, muitas vezes percebemos que o peso que temos carregado, as responsabilidades, as exigências, a pressão constante, é nesse momento que precisamos de trazer então a leveza para as nossas vidas, suavizar as nossas emoções, voltar à simplicidade. E é aqui que entra o próximo óleo essencial, que é a laranja doce. A laranja doce convida-nos a respirar com mais leveza. É o óleo essencial da ansiedade de controlo, deixa de nos... assim, deixa de ser tão importante aqui controlar tudo. A laranja doce acaba por nos dar aqui aquela inocência da criança interior, está bem? Ela traz-nos leveza, alegria, conforto emocional, uma segurança bastante maior e porque a ansiedade muitas vezes com ela nós perdemos a leveza, perdemos tudo passa a ser escuro, tudo passa a ser difícil, tudo passa a ser muito pesado. Então a laranja doce é aquele óleo que te traz a leveza que tu precisas e que tu tanto necessitas. Ela alivia-te aqui o peso da responsabilidade, o peso da pressão, o peso da exigência, acaba por te deixar respirar com alguma suavidade. E a mensagem que ela te traz é que a vida não precisa de ser tão pesada. Tu também podes descansar, não temos que estar 24 sobre 24 sobre 24 em on. Nós podemos e devemos relaxar, podemos e devemos descansar e podemos e devemos levar a vida com mais leveza. Porque a ansiedade, lá está, não é fraqueza, a ansiedade é uma sensibilidade, é o coração a pedir alguma atenção e é o corpo a dizer, para, tu precisas de parar. Por isso vamos agora, assim estamos a 5 minutos do final, vamos agora respirar fundo, para aliviar aqui um bocadinho, apesar de não teres aí um óleo essencial, acho eu, mas se tiveres podes usar, mas mesmo não tendo óleo essencial, respirar fundo, colocar a mão no coração e dizer mentalmente, eu estou aqui, eu estou segura, eu posso respirar em segurança. Pronto, então se sentes que a ansiedade tem sido uma constante para ti, se sentes que precisas de um acompanhamento mais personalizado, podes-me pedir ajuda. Eu faço consultas de psicoaromaterapia clínica, onde trabalho as emoções, a ansiedade, o sono, o equilíbrio emocional, o cansaço também. Portanto, se precisares, manda uma mensagem e eu estou cá deste lado para te ajudar. Antes de terminarmos esta sessão, eu gostava só de te recordar as regras básicas do uso de óleo essencial. Então, um óleo essencial, quando precisares, quando quiseres comprar, compra sempre um óleo essencial 100% puro, ok? Compra sempre um óleo essencial que seja biológico e que tenha o certificado biológico. Eu vou-te mostrar aqui o certificado biológico, ok? Um certificado que seja isento, portanto não chega a dizer bio no rótulo, é importante que seja certificado. Nunca uses um óleo essencial direto na pele,
Se for para inalar, como eu te ensinei aqui, através do frasco, está tudo bem, mas se for para colocar na pele, tem que ser diluído sempre em óleo vegetal. E se nós não tivermos um óleo vegetal em casa, de amêndoas doces ou de jojoba, ou o que for, se não tivermos, não tem qualquer problema. Temos sempre azeite, portanto, diluímos uma gota de óleo essencial numa colher de chá de azeite e podemos então massajar a zona que queremos do corpo. Por isso, isto realmente são regras mesmo muito importantes. Se tiveres dúvidas, nunca uses óleo essencial com dúvida, está bem? Eu prefiro que me mandem uma mensagem, que digam alguma coisa e eu oriento, porque às vezes há situações em que as pessoas não sabem, não conhecem, e acabam por fazer pior do que o que pensam que estão a fazer, está bem? Nós podemos fazer também estes roll-ons assim, que são roll-ons com óleos essenciais, são as sinergias que eu coloco normalmente no grupo VIP do WhatsApp. Que são receitas que, se vocês quiserem comprar os óleos e fazer as vossas próprias receitas, está lá tudo direitinho. Ou então, se quiserem, também mandam-me uma mensagem através, uma mensagem direta, e eu também posso fazer-vos e pronto, e depois falamos sobre o assunto. Por isso, estamos mesmo já a terminar. Gostava muito de te agradecer a presença aqui. Gostava muito que, se estiveres dentro do grupo VIP, já sabes que vais receber agora todas estas reflexões que eu fiz ao longo da sessão. Vais receber no grupo VIP, vais receber também algumas receitas. Tens acesso também a alguns descontos, quer em óleos essenciais, quer nas sinergias, quer nas minhas consultas. Portanto, um beijinho e até ao próximo almoço com aromas, na próxima sexta-feira, tá bem? Então vá, beijinhos, obrigada por terem estado aqui. Boa viagem para a Maria, que eu sei que ela vai de viagem amanhã. Um beijinho e até à próxima sexta-feira. Beijinhos.